Olá, meus irmãos do Lançai as Redes. Hoje é terça-feira, dia de liturgia da palavra. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me... Olá, meus irmãos e minhas irmãs, é com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a liturgia da palavra. E falaremos sobre a liturgia da palavra do 16º domingo do tempo comum, a liturgia do próximo domingo. Então, já para iniciarmos, quero que você pegue comigo a primeira leitura que está no livro de Jeremias, capítulo 23, do 1 ao 6. Diz o Senhor: ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Por isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Dispersastes as minhas ovelhas e as escorraçastes, sem terdes cuidado delas. Vou ocupar-me de vós e castigar-vos, pedir-vos contas das vossas más ações, oráculo do Senhor. Eu mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas de todas as terras onde se dispersaram, e as farei voltar às suas pastagens, para que cresçam e se multipliquem. Dar-lhes-ei pastores que as apacentem, e não mais terão medo nem sobressalto, nem se perderá nenhuma delas, oráculo do Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que farei surgir para Davi um rebanho, um rebento justo. Será um verdadeiro rei e governará com sabedoria. Há de exercer no país o direito e a justiça. Nos seus dias Judá será salvo e Israel viverá em segurança. O Senhor é a nossa justiça. As leituras deste próximo domingo são belíssimas e muito bem selecionadas pelo Espírito Santo, que move a nossa Santa Igreja. Para iniciarmos a nossa liturgia, é importante compartilhar coisas que nós vamos aprendendo, os ensinos que nós vamos tendo. E nós, a igreja, no momento de interpretar as Sagradas Escrituras no seu Sagrado Magistério, quando vai meditar uma escritura, tem que fazer a interpretação em duas grandes vias. A primeira é a literal e a segunda é a espiritual. A literal é a literal, lê o que está escrito, vê o que quis dizer, o que a palavra quis dizer, busca o sentido literal da coisa, o que literalmente aquela passagem me diz. Depois nós caímos o que aquela passagem me diz no nível espiritual. E aí no nível espiritual tem 3 subgrupos. Isso para fazer obviamente que movido pelo Espírito Santo, porque a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Temos que ser movidos pelo Espírito Santo para poder chegar a interpretá-la. E por isso nós temos o magistério da igreja, para que pessoas mais santas do que nós possam fazer essa interpretação. Mas no nível espiritual, quando nós formos tentar fazer uma meditação sobre uma palavra, é importante buscar primeiro um sentido, uma alegoria, que é o quê? Aquele fato, ele mostra em parte algo que é maior. Normalmente nós temos isso de uma forma cristológica. Então, normalmente as outras passagens, tanto do Antigo quanto do Novo, nós fazemos uma analogia, uma alegoria àquilo que Jesus seria depois. Por isso que se fala uma pré-figura, uma prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é o auge, Jesus é o ápice da revelação. Então, todo o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo. E o Novo só é entendido e compreendido pelo Antigo Testamento. Isso, Santo Agostinho dizia isso, né? Que o Antigo Testamento é a preparação para o Novo Testamento. E o Novo Testamento só pode ser entendido se eu consigo compreender. Só pode ser compreendido porque ele desvenda aquilo que estava em mistério no Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento se cumpre perfeitamente o que estava no Antigo Testamento. É importante fazer essa alegoria, entender que o Antigo Testamento está me relatando, está me fazendo uma pré-figura daquilo que virá. Óbvio, tem um sentido literal para aquela época, o que queria dizer, mas também tem um sentido mais profundo, mais espiritual, que é
para esse centro que é Jesus Cristo. Há um sentido anagógico, que aí é quando eu trago para mim. Para onde essa leitura está me levando? Que direção ela me dá? E por fim, no sentido moral, que é onde nós tiramos os nossos princípios, aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que não pode. Então nós conseguimos extrair disso, e isso nós tentamos extrair. Espero que na maioria das vezes nós consigamos pelo menos trazer algum sentido literal e algum sentido espiritual, talvez não todos, porque seria muita coisa, mas um pouco de cada pelo menos. Então Jeremias, que nasceu por volta de 650 anos antes de Cristo, ele exerceu sua missão como profeta, como escolhido de Deus, mais ou menos entre o ano de 627 a.C. e 586 a.C. Foi nesse período que Jeremias exerceu a sua missão de profeta. O cenário em que Jeremias exerce o seu. Primeiramente, quando Jeremias entra, é o rei Josias que está à frente, que era um rei que buscava a justiça, que buscava aquilo que era bom. Mas o povo de Israel tinha sido parcialmente exilado para a Babilônia. E Jeremias inicia o seu processo de profeta para falar aquilo que Deus colocava no coração dele, no oráculo do Senhor. Jerusalém é tomada de novo, é tomada uma segunda vez quando todo o povo, quando Nabucodonosor leva todo o povo de Judá para a Babilônia e exila completamente o povo os hebreus, o povo judeu. E é durante esse período, esses dois exílios, que Jeremias exerce o seu papel profético. É durante esses dois períodos. E provavelmente essa leitura está situada no meio desses dois exílios. Entre o primeiro exílio, que foi parcial, e entre o segundo exílio, que foi total, quando Nabucodonosor destrói Jerusalém e leva todo o povo para a Babilônia. Então Jeremias está falando fazendo profecia neste tempo. E por que Jeremias está fazendo essa profecia que hoje nos fala tão profundamente? Porque os homens, aqueles que deveriam conduzir o povo, os hebreus, estavam perdidos, vendidos, politicamente vendidos, queriam fazer acordos políticos com os egípcios, queriam fazer acordos com os homens. E isso é que Jeremias prega, porque isso é algo que toca profundamente o coração de Deus e automaticamente o coração do profeta. E vem dizer para o povo e falar: quando você faz esses acordos com os homens, você não está confiando em Deus. E Deus quer que o povo volte a confiar nele. Dito isso, Jeremias faz essa profecia que nós lemos e que muito nos fala a respeito dessa liturgia, porque essa liturgia é muito ligada, é muito presa. Aqui, Jeremias está falando para os pastores que deveriam conduzir o povo. Pastores é um termo muito utilizado no Antigo Testamento para aqueles que seriam os representantes do povo, aqueles que deveriam conduzir o povo. Primeiro, porque era uma época em que o pastoreio de ovelhas era algo muito comum entre os homens. E segundo, porque era uma forma de mostrar que ele deveria ser a voz que leva o povo adiante. Porque isso que era o pastor. As ovelhas conhecem o pastor pela sua voz. Então, por ser algo do cotidiano que o povo entendia, e por ser algo que representava muito bem aquilo que o pastor deveria, aquilo que o representante deveria fazer pelo seu povo, era utilizado muito esse termo. E vocês vão perceber que esse termo, as ovelhas, o pastor, é algo que vai realmente ser a linha que leva essa liturgia do próximo domingo. Aqui, primeiramente, é essa pregação de Jeremias, esse é o sentido literal. Jeremias estava falando para o povo, para os pastores que perderam o povo de Israel, que Deus estava dizendo para o povo assim: eu mesmo agora vou reconduzir o meu povo. Eu mesmo agora vou reunir novamente o meu povo. Eu vou ser o pastor dessas ovelhas. Isso é o sentido literal. Jeremias está profetizando sobre o povo e isso vai realmente acontecer.
Tá? Deus realmente vai intervir no meio do povo, Deus realmente vai trazer o povo de volta para Jerusalém, Deus realmente vai colocar a sua mão e vai fazer com que essas coisas aconteçam. Deus realmente vai se tornar um pastor. Isso é o que literalmente aconteceu. Ele liberta o povo depois do exílio, ele escolhe pastores para conduzir o povo. Ele diz que um dia chegará o tempo, ele não marca uma data, mas ele diz que um dia chegará o tempo em que ele vai dar um pastor efetivo, um justo pastor. E o terceiro ponto é que Deus, apesar de não colocar uma data, diz que vai mandar um pastor efetivo, um rei justo para conduzir aquele povo. Então isso é um sentido literal. Deus estava dizendo aquele povo que ia fazer literalmente naquela hora, porque aquilo era necessário acontecer. Mas o que mais essa leitura nos diz? Essa leitura nos diz sobre um Deus que quer reunir o seu povo, as suas ovelhas, sob um único pastor. E isso vai acontecer em nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para anunciar no Evangelho que Ele é o pastor. Ele é o pastor, em que Ele vai recolher as ovelhas, em que Ele vai buscar as ovelhas, em que Ele vai trazer de volta. E é por isso que Jesus vai dizer nos Evangelhos que Ele não perdeu nenhum daqueles que Deus confiou, porque essa é a promessa de Deus aqui. Deus está dizendo que esse pastor não perderá nenhuma das suas ovelhas. Esse justo, esse rei que virá da descendência será. O Senhor é a nossa justiça, Ele não vai perder as ovelhas. Ele diz aqui: dar-lhes-ei pastores que as apacentam, e não mais terão medo nem sobressalto, nem se perderá nenhuma delas. Jesus depois vai dizer: por isso eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me confiou. Porque Jesus é este pastor. Porque Jeremias, apesar de estar profetizando para aquele povo, para aquela ocasião que estava acontecendo ali, já é uma prefigura, já é um anúncio também daquele que virá, do pastor dos pastores, do maior de todos os pastores, que quer reunir todo o povo de Deus sob um só pastor. E o que mais essa leitura nos diz? O povo judeu, escolhido por Deus, obviamente escolhido por Deus, nós não negamos isso, eles criaram-se como povo de Deus, e eles acabaram excluindo todos os outros povos como pagãos, dizendo que eles não tinham direito de entrar na religião judaica e entrar sob esse cuidado de Deus, porque Deus era só com eles. Quando Jesus entra na história, e principalmente quando Jesus envia os discípulos, e Paulo como grande representante disso, todos os povos são abarcados. Jesus, na sua pessoa, como grande pastor, traz de volta todas as ovelhas desgarradas, todas elas. Isso é promessa feita por Jeremias 620 anos antes. 620 anos antes de Jesus nascer, estava prometido ao povo que viria um pastor que ia reunir todas as ovelhas. E Jesus veio para cumprir exatamente essa promessa, porque isso aqui é uma prefiguração daquilo que Jesus vai fazer, da grande graça que Jesus vai dar ao povo, de sim ser o pastor que Deus escolheu, de reunir todas as ovelhas sob o seu cuidado. Então, Jeremias está aqui anunciando algo para aquele povo, que precisa também nos dar um sentido, e qual é? Meu irmão e minha irmã, nós precisamos primeiramente estar sob os cuidados desse pastor que é Jesus Cristo, porque nós já temos esse pastor. Esse pastor que Jeremias está prometendo ao povo, nós já temos. Um segundo ponto é que nas vezes em que nós somos pastores, porque algumas vezes nós seremos cobrados como porque temos conhecimento, porque estamos à frente de alguma coisa, porque coordenamos alguém, ou porque temos uma família, somos pais e mães. Não sei em que momento você é o pastor, mas muito cuidado para você não ser um desses pastores que está perdendo as ovelhas de Deus, que está perdendo o rebanho do Senhor, porque Deus não fala brincando aqui não. Ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Esse ai nas Sagradas Escrituras é como se fosse assim
no mais profundo da ira de Deus. É como se fosse a maior lástima. Ai dos pastores que perdem e dispersem as ovelhas do meu rebanho. Muito cuidado para que Deus não esteja dizendo isso a seu respeito. Ai de você, João, Pedro, Maria, não sei qual o seu nome. Talvez você precise até pensar no seu nome agora. E talvez Deus esteja dizendo para você: ai dos pastores que perdem as ovelhas do meu rebanho. Muito cuidado para que você não seja um desses pastores que está perdendo as ovelhas do reino de Deus, que está deixando que elas se dispersem pela sua vontade, pelos seus acordos, para cumprir a sua própria vontade, porque era isso que os pastores dessa época estavam fazendo, querendo que as suas vontades se cumprissem e esquecendo de fazer a sua aliança com Deus. Falei, o que vale é a aliança com Deus. O que torna um homem verdadeiramente um pastor é a sua vida de santidade, não é as pessoas que o conhecem, não é os acordos que ele fez, não é as coisas que ele acordou com alguém, os benefícios que ele vai ter com isso, os aplausos que ele recebe. Jeremias foi condenado pelo próprio povo, porque quando nesse intervalo teve uma das vezes que o povo conseguiu mandar embora o povo de Nabucodonosor conseguiu expulsar eles, e eles por intervenção dos egípcios, e eles mandaram Jeremias embora falando assim: você não sabe nada, você não sabe o que você está falando. Então muitas vezes não tem aplausos, não tem nada disso, mas tem a sabedoria que Deus colocou no coração e tem que cumprir com a aliança que eu fiz com Ele. Deus fez uma aliança com o seu povo, Deus fez uma aliança conosco, nós temos que cumprir essa aliança, para que Deus cumpra também, porque Deus quer sempre cumprir a sua parte na aliança. Nós é que rejeitamos a aliança que Deus fez conosco, nós é que rejeitamos a aliança que Deus quer fazer e continuar fazendo conosco. Nós somos esses que rejeitam. Nós somos aqueles que dispersam as ovelhas de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, este é o chamado do pastor hoje. Porque nós já temos um modelo, estamos em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pastor prometido por Jeremias. Então, nós vamos seguindo, para não nos delongar muito. A segunda leitura é a leitura de São Paulo, na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 3 ao 18. E vai dizer assim: foi em Cristo Jesus que vós, outrora longe de Deus, vos aproximaste dele. Graças ao sangue de Jesus Cristo é de fato a nossa paz. Foi Ele que fez de judeus e gregos um só povo e derrubou o muro da inimizade que os separava, anulando pela imolação de seu corpo a lei de Moisés com as suas prescrições e decretos, e assim de uns e outros. Ele fez em si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz. Pela cruz reconciliou com Deus uns e outros, reunindo-os num só corpo, levando em si próprio a morte, a inimizade. Cristo veio anunciar a boa nova da paz, paz para vós que estáveis longe, e paz para aqueles que estavam perto. Por ele, uns e outros podemos aproximar-nos do Pai, num só Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo vem aqui simplesmente pregar essa liturgia de domingo, dizendo que Cristo foi aquele que reuniu de novo judeus e gregos, os que estavam longe e os que estavam perto. Jesus foi aquele que trouxe de volta o povo a um só povo, a um só pastor, pagou na cruz com seu sangue e transformou todos os povos em um só povo. E ele transformou em um só povo, reunidos num só corpo, como diz São Paulo. Um só corpo é nosso Senhor Jesus Cristo, que é este corpo, e é a Santa Igreja Católica, que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual Ele é a cabeça. E Ele quer que todos os povos façam parte deste corpo místico, que é a Santa Igreja, porque foi nessa Santa Igreja que Ele se fez único pastor e quer reunir todas as ovelhas. Então aquilo que Jeremias prometeu, Jesus cumpriu e enviou seus discípulos, nós vamos ver no Evangelho, para que eles continuassem a igreja que ele fundou e que eles continuassem sendo esse corpo, onde todos fazem parte e um único é o pastor, a cabeça desse corpo, a cabeça da igreja. É importante frisar aqui que
Essa carta foi escrita mais ou menos no ano de 58, no ano de 60. Paulo provavelmente estava preso quando escreveu essa carta. E escreveu essa carta para lembrar ao povo de Efésios que eles foram reunidos em um só corpo, que eles faziam parte de um só corpo. Paulo escreve sobre o mistério de Jesus Cristo na Santa Igreja. E os judeus, como eu já havia dito, eram convencidos de que era um povo à parte, desprezavam os pagãos e não queriam qualquer contato com eles. As suas leis rígidas de separação e interditavam o contato com os outros povos. Mas Jesus vem para mudar exatamente isso. Esse conceito dos judeus de que eles eram um único povo. E assim nasce um corpo que integra os mais diversos membros, pertencentes a todos os quadrantes da família humana. Jesus reuniu em si todos os povos. Jesus é o pastor que reúne as ovelhas. Então Paulo, dizendo ali aos Efésios que era necessário que eles fossem um corpo só, que eles fizessem parte deste corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, vem dizer para mim e para você também, irmão, que nós fazemos parte de um redil. Nós somos ovelhas de um redil e o pastor é nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça desse corpo. Nós somos igreja católica, a única igreja que requer a si ser a igreja de Cristo, o corpo místico de nosso Senhor. Todas as outras, por mais que briguem, não aceitam isso, não dizem que são a igreja de Cristo. Dizem que igrejas são obras humanas, que a igreja de Cristo é algo espiritual que está dentro das pessoas e que por isso pode ser construídas igrejas e mais igrejas e mais igrejas. Nós não, nós somos a igreja de Cristo, única, que requer a si, que toma para si esse título, vamos dizer assim, mas que não é um título, é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus tem uma proposta de salvação para oferecer a todos os homens, porque a palavra nos diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, sem exceção. E essa proposta tem como finalidade inserir-nos na família de Deus. E como é que nós nos inserimos na família de Deus, meu irmão, minha irmã? Pelo batismo. Nós somos batizados e nos tornamos filhos de Deus, fazemos parte deste corpo. E é essa a proposta que Deus quer fazer para nós neste momento. Dizendo, olha, eu sei que hoje o povo que conduz vocês muitas vezes é corrupto. O povo que conduz vocês muitas vezes quer fazer acordos, quer aplausos, quer fazer manobras humanas. Mas eu estou dizendo, você faz parte de um redil que tem um pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E quem cuida desse pastor, quem cuida dessa igreja, quem cuida dessas ovelhas sou eu, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então não há o que se preocupar. Quando eu começo a confiar demais no homem, ou quando eu acho que é o homem que está fazendo alguma coisa que dá certo, quando é um homem que está levando tudo para frente, e que se ele sair tudo acaba, não estou mais confiando que Cristo é a cabeça, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que conduzem essa igreja. E eu acabo caindo numa necessidade unicamente humana. E vamos passar então para o Evangelho, que diz assim: naquele tempo os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse: vinde comigo para um lugar isolado e descansai. De fato havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram então de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro do que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-os de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho simplesmente conclui, porque Jesus poderia muito bem descer daquele barco e dizer: aquela profecia que Jeremias disse, hoje se cumpre a profecia. Assim como ele fez quando ele foi a Nazaré e abriu o pergaminho e leu a passagem de Isaías que diz: o Espírito repousa sobre mim. E ele fecha o pergaminho e todos
admirados olham para ele e ele disse: hoje se cumpriu essa profecia. Porque Jesus mostra que existe esse sentido, essa alegoria do Antigo Testamento. Que eles falavam coisas sobre ele, que apesar de terem sido ditas muitos anos antes, elas eram sobre ele. Era nele que estava se cumprindo aquilo. E aqui mais uma vez está se cumprindo exatamente a mensagem que Jeremias passou àquele povo, dizendo que Deus estabeleceria um novo rebento, que seria justo para com o povo. Era Jesus Cristo. E o que este Evangelho nos diz? Primeiramente, é que Jesus nos envia à missão. A partir dos seus discípulos, a partir dos seus apóstolos, a partir da Santa Igreja Católica, que é formada exatamente pela sucessão apostólica, por Pedro e os outros apóstolos, por Paulo, o início da igreja foi fundado em Jesus Cristo e foi levado pelos apóstolos, mostrando que Jesus quis continuar isso, essa pregação, essa profecia. Quis que ela fosse levada até o fim dos tempos, até os confins da terra. O segundo ponto é que isso nos diz a leitura, que Jesus levou os discípulos para descansar. E que mesmo indo para o descanso, Jesus teve compaixão do povo e os ensinou porque eles eram como ovelhas em pasto. Então o primeiro ponto é que nós somos convidados a sermos enviados em missão, a anunciar o Evangelho. No domingo passado nós ouvimos o Evangelho dizendo que Jesus estava enviando 2 a 2 para anunciar, para expulsar os demônios, para entrar nas casas, para desejar a paz sobre o lar e também quando fosse rejeitado para limpar a poeira dos pés. Hoje Jesus está recebendo eles de volta. O primeiro ponto é: Jesus nos enviou, mas nós sempre voltamos para Jesus. E qual é o motivo principal que nos leva muitas vezes a não voltar mais para Jesus? É o segundo motivo que está nessa leitura. É um ativismo exagerado. É ter milhares e milhares de atividades que me impedem de voltar para Jesus Cristo. Porque eu parto em missão e eu não tenho mais tempo para voltar para Jesus e ouvir o que Ele quer de mim de novo. Jesus me enviou e eu consegui arrumar tanta atividade, tanta coisa para fazer que eu não tenho mais tempo de voltar e conversar com o nosso Senhor Jesus Cristo para saber o que Ele quer. Porque eu não tenho tempo mais, e Ele diz aqui que eles não tinham tempo para comer. Mas Jesus leva eles para descansar. Diz: vem comigo para um lugar isolado para descansar. Vem comigo, descansa comigo. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro pastor para cuidar das ovelhas tem que saber a hora de ir para a missão, mas tem que saber a hora de voltar e realmente descansar no coração de Jesus Cristo para entender o que Ele quer de novo e partir de novo em missão. Porque muitas vezes você e eu não temos mais tempo de nos alimentar do alimento verdadeiro, do pão vivo descido dos céus, das Sagradas Escrituras, porque estamos cheios de coisas para fazer. Jesus está nos fazendo um alerta de que é Ele que nos envia, mas Ele quer que nós voltemos a Ele para dizer o que anda acontecendo com a nossa missão. Para que Ele nos dê novas direções. Muito cuidado para que Jesus não tenha te enviado faz 2, 3, 4 anos e você nunca mais voltou até Ele para saber o que estava acontecendo. Nunca mais descansou no peito dele para entender se você ainda estava sendo conduzido para o lugar certo. Ter milhares e milhares e milhares de atividades todos os dias, muitas vezes não é sinal de que você está. É necessário que esse Evangelho se cumpra na nossa vida, que nós voltemos ao Senhor e que nós entremos com Ele no barco para que Ele nos leve a descansar. O único que tem direito de dizer não, aqui dessas ovelhas são como ovelhas sem pastor, apesar de eu estar indo descansar, é Jesus Cristo. Eu mesmo não. Eu tenho que saber o momento de cada coisa. Jesus Cristo nos convida a isso. Jesus Cristo nos convida exatamente a voltar a Ele, a conversar com Ele, a ter um diálogo com Ele, para entendermos se é isso que Ele quer de nós, para nós não nos perdermos na vontade de Deus.
O Evangelho é concluído com ele dizendo que Jesus teve compaixão daquele povo, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Quantas vezes a igreja precisa acolher cada um de nós, porque nós somos como ovelhas sem pastor. Os santos padres, comentando esse evangelho, vão dizer que os santos nessa terra realmente têm pouco tempo de descanso. Tem muita fadiga, tem muito trabalho. Um dia eles serão convidados a descansar. Um dia eles serão convidados a descansar. E, obviamente, como eu disse aqui, vivendo bem a sua missão, mas o nosso descanso maior é no céu. O nosso descanso maior é em Deus, em Jesus Cristo, lá no alto dos céus. Se Deus assim permitir, nós chegamos. Jesus está nos convidando a isso. Jesus está nos convidando a viver bem a nossa missão, a não ter um ativismo para não nos cansarmos demais, porque o nosso objetivo maior não é aqui. O nosso objetivo maior é alcançar o céu e levar os nossos irmãos a alcançar o céu. Então muitas vezes eu me desgasto demais no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Eu paro minha pregação de ter fruto, porque eu não consigo mais voltar na fonte. Ou eu paro de efetivamente largo a igreja, largo tudo, largo todas as coisas que eu faço. Hoje o Senhor é o nosso pastor. Hoje Ele quer ser o nosso pastor. Hoje Ele quer tomar de volta a nossa vida, o nosso redil, nos trazer de novo para dentro do redil e cuidar de nós. Que nós reconheçamos de novo a sua voz, porque quando passamos muito tempo afastados da voz de nosso pastor, corremos o risco de esquecer qual é a voz dele. Corremos o risco de não saber mais e de confundir qual é a voz do pastor. E aí qualquer voz para mim pode ser a voz do pastor. E isso não é comportamento de ovelha. Ovelha reconhece a voz do seu pastor. Ovelha sai de dentro de um redil, segue unicamente o seu pastor, porque ele conhece a sua voz. Eu posso misturar ovelhas de diversos pastores, isso é real, dentro de um redil. De manhã cedo, um pastor de algumas ovelhas vier e chamá-las, somente elas saem de dentro do redil. Por quê? Porque conhecem a voz do seu pastor. Ou nós conhecemos a voz do nosso pastor, ou nós temos esse contato constante com o nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós vamos nos perder da voz verdadeira de nosso Senhor e de nosso pastor. Por fim, para terminar, importante que vocês continuem pesquisando e aprofundem mais, porque a homilia na Santa Missa é algo rico que é necessário. A nossa igreja nos chama a homilia assim, muito bem elaborada, muitas vezes escrita, estudada, para que Deus fale através de você, porque é o momento em que o pastor vai falar com as suas ovelhas. É importante estar preparado. Para encerrar, oremos juntos com o Salmo, e o Salmo vai dizer, concluindo e fechando exatamente aquilo que nós dissemos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduze-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ele me guia por sendas diretas por amor de seu nome. Ainda que tenha que andar pelo vale tenebroso, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Para mim preparais a mesa à vista de meus adversários, com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todos os tempos. Que nós peçamos neste final de vídeo à Virgem Maria Santíssima, que ela nos conduza a ter essa confiança do salmista, de dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não preciso de aplausos, eu não preciso de acordos humanos, eu não preciso da corrupção humana, eu não preciso das amizades interesseiras e interessadas, mas eu preciso confiar que o Senhor é meu pastor, que nada me falta, que Ele me leva a descansar, que Ele me leva aos prados e campinas verdejantes, que me leva a descansar, que Ele me conduz, e que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não tenho que temer, porque Ele está comigo, porque Ele está conosco, e o seu bastão, o seu cajado nos dão a segurança. Meu irmão e minha irmã, é exatamente o convite dessa liturgia, é por isso que nós temos que pedir à Virgem Santíssima essa confiança, assim como ela teve, de
de acreditar que quando o Senhor é meu pastor, nada me falta. De que todos os outros pastores passarão, mas eu tenho um pastor, a cabeça de nossa igreja, que faz parte do povo. E que eu faço parte deste povo, que nada vai me faltar. Que eu serei conduzido como igreja católica apostólica romana do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele será o meu pastor. Ele me conduzirá. E procuremos ser corretos naquilo que a nossa igreja nos pede. Porque Santo Agostinho diz que quem quer viver tem de onde viver e tem onde viver, tem de onde viver. Que o nosso Cristo é um corpo e que eu queira ser um membro belo e perfeito deste corpo, que eu não queira ser um membro aleijado, que eu não queira ser um membro cortado, podre neste corpo. Isso Santo Agostinho está dizendo para mim e para vocês. Nós temos um pastor e eu tenho que ser coerente com o pastor que me guia. Que você não seja nesse corpo da Igreja Católica Apostólica Romana um membro podre. Um membro que está ali para apodrecer o resto do corpo, para tentar apodrecer o resto do corpo. Um membro que está ali para ser cortado, aleijado, para não fazer mais parte da igreja. Que você seja um membro belo, perfeito, como ele nos chama assim. Que seja integrante da igreja. Meu irmão e minha irmã, a Igreja Católica Apostólica Romana é o cumprimento da profecia que Jeremias fez, dizendo a respeito de nosso Senhor que Ele reuniria todos os povos em um só reino, um só reino. Que nós tenhamos essa confiança de trazer os nossos irmãos, de buscá-los para este pastor que é nosso Senhor, para este corpo de nosso Senhor Jesus. Que tudo concorra para isso. Que nós entendamos os sentidos literais das palavras sim, mas que nós entendamos os sentidos espirituais. Que essas palavras nos levam a Jesus Cristo e que Jesus Cristo nos leva à salvação. Que o plano de nosso Senhor é que nós nos salvemos. Que tudo isso aconteça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que você tenha gostado, meu irmão. Que nós continuemos partilhando cada dia mais a palavra de Deus e que toda a graça e toda a bênção desça sobre nós pelas mãos de Nossa Senhora, medianeira de todas as graças. Que Deus o abençoe, que você passe esse vídeo adiante e que nós vivamos bem a sagrada liturgia no próximo domingo. Deus abençoe.